Você clicou nesse vídeo porque você precisa tomar uma decisão e eu creio que você foi trazido por Deus, você, mulher e homem que está aí do outro lado, para receber uma resposta de Deus, receber um direcionamento de Deus. A minha esperança é que Ele haja aí no teu coração, na tua mente e te dê o entendimento do que fazer em cima dessa decisão que você precisa tomar. Seja uma decisão na sua área de casamento, seja uma decisão familiar, seja uma decisão de trabalho, uma decisão profissional. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Então, olha só, José, que foi o pai de Jesus aqui na Terra, ele precisou tomar uma decisão muito difícil na vida dele enquanto ele era noivo de Maria. A palavra de hoje no devocional, seja muito bem-vindo e mais um devocional aqui no YouTube. Ela está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 21. José tinha mais ou menos uns 18 anos de idade, naquela época, um pouco antes de 18, né? O homem casava com 18 anos, talvez é assim até hoje na tradição judaica, e as mulheres prometidas em casamento ainda eram tinham antes de 18 anos, quando eles eram noivos, eles eram super jovens, José e Maria. E a Bíblia diz que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. José precisou tomar uma decisão. Ele resolveu, ele resolveu se separar de Maria. É a vontade de Deus que eu me separe de Maria ou não é? Eu não sei. O que eu sei é, ela tá grávida, não fui eu que me relacionei com ela, ela supostamente me traiu, essa que é a realidade, né? Isso é o que estava na cabeça de José, mas eu amo tanto ela, respeito tanto ela que eu vou me separar sem que ninguém saiba, para que não haja problema para ela, não quero envergonhar ela e tá tudo bem. Eu vou seguir a minha vida. Então ele precisou tomar uma decisão muito difícil na vida dele. Ele amava Maria, ele queria casar com Maria, eles estavam noivos. Mas ele foi, talvez essa decisão que você tenha que tomar é tipo que nem a de José, não tem para onde correr, você tem que decidir. Tem decisões na nossa vida que não tem como você esperar, você tem que decidir. Mas você quer que seja feita a vontade de Deus. Eu já vou chegar nisso daí. Eu espero que você queira que seja feita a vontade de Deus, né? Que você decida baseado na vontade de Deus. Então, José naturalmente olhou com os olhos naturais. Maria me traiu, tá grávida, então eu tenho uma carta de divórcio. Nós vamos separar ainda noivos. Nós vamos separar. Tava na lei isso, inclusive. Ele podia se separar porque ele não teve, ele sabia que ele não foi ele, não sou eu o pai dessa criança, né? É, e aí, enquanto ele refletia sobre isso, versículo 20, enquanto ele pensava sobre essa decisão que ele tomou, né? Deus resolve falar com ele. Deus, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, José, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Deus me traz aqui nesse devocional para te encorajar a tomar decisão, mas antes de você decidir depois de você decidir na tua cabeça, entregue essa decisão na mão de Deus e peça confirmação para ele. Peça confirmação para ele. A Bíblia não deixa explícito que José orou e pediu um direcionamento de Deus, mas Deus agiu para falar com José e não deixar ele ir por um caminho de separação de Maria. Não, José. Não é isso que eu tenho pra você, não é isso que eu tenho pra ela, não é isso que eu tenho pra esse menino que vai nascer aí, Jesus. O meu plano é esse. Aí Deus decide falar com José. É, e aí a Bíblia continua: Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, versículo 22. 700 anos antes desse acontecimento, Deus já tinha falado que isso iria acontecer. Quando a gente estuda as escrituras, a gente vê que essa passagem está escrita no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Bruno, mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Eu preciso tomar uma decisão. Como que eu faço? Qual que é a vontade de Deus? Primeira coisa que eu tenho para te dizer, Deus é contigo. Agora você precisa estar com ele, porque esse Deus que nós queremos comunhão, ele foi revelado através do Filho Jesus Cristo, que significa, Deus falou ao enviar ele, antes de enviar, ele falou, é Deus com vocês. Por isso que Emanuel significa Deus conosco. Então a primeira coisa que você precisa fazer aí é temer a Deus. Temer a Deus é eu quero que seja feita a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo de temer a Deus. De temer a Deus de todo o teu coração. Quero que seja feita a vontade de Deus, ainda que não seja a minha. Eu quero que seja feita a vontade dele. A segunda coisa é eu vou buscar a resposta dele em oração. Eu vou buscar a resposta dele em oração. Eu vou decidir, eu vou organizar essa decisão, eu vou tomar a decisão que eu preciso tomar, mas eu vou entregar nas mãos dele e viver aquilo que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Deus, eu entendo que esse é o caminho, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Olha, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deus, essa é a decisão que eu tenho para tomar no meu campo de visão, é isso que tem que fazer. Eu entrego essa decisão ao Senhor para que o Senhor me mostre qual é o caminho, para que o Senhor endireite as minhas veredas. Isso você faz em campo de oração. Eu quero que você saia desse vídeo devocional orando a Deus sobre essa decisão que você precisa tomar. E creia, não tenha medo, assim como Deus falou com José, ele continua falando comigo e continua falando com você. Não tenha medo, não tenha medo de organizar essa decisão, decidir internamente dentro da tua cabeça e orar ao Senhor e confiar de que ele vai endireitar as suas veredas. Então, temer a Deus, oração e confiar que ele endireitará as suas veredas. Se é uma decisão que não tem como você esperar, decida, mas antes de você dar o primeiro passo, ore e vai e creia que Deus endireitará as suas veredas, porque você entregou em oração. E um pai não vai deixar um filho ir, um filho que tanto deseja que o pai, que seja feita a vontade do pai, o pai não vai deixar você ir por um caminho que não é o dele. Ele vai agir. José estava indo por um caminho que não era o caminho que o pai tinha para José e para a humanidade. E aí ele vai e age na vida de José. Não, para não deixar ele se separar de Maria. Quem tá entendendo isso? Você tá entendendo isso? Dá um like nesse vídeo para que outras pessoas tenham esse entendimento e ajude para que o YouTube envie para essas pessoas. Então, você vai confiar de que Deus endireitará os seus caminhos. A porta aberta é Deus e a porta fechada é Deus a partir do momento que você entregou essa decisão na mão dele. A partir do momento que você entregou esse plano que você fez na mão dele, tudo que acontecer de porta aberta e fechada, você já vai saber que é Deus, principalmente na fechada. Fique em paz, você entregou na mão de Deus. Se fechou, segue em frente. Segue em frente. Porque ele fechou a porta. Ou pare, né? Então, para que tudo isso seja consolidado dentro de você, para que tudo isso para que os seus ouvidos estejam abertos a partir de agora sobre esses caminhos que o Senhor tem para a tua vida, os caminhos que Deus tem para a minha vida, é necessário devocional todos os dias, Bíblia todo dia, oração todos os dias, porque isso é comunhão com Deus invisível. O Deus invisível deixou a palavra dele escrita para nós. Ele deixou a palavra dele escrita para nós. Então tenha comunhão. Você precisa decidir e você fez uma oração e parou de ter comunhão conosco, lembra? Com Deus? Lembra? Esse Deus é Deus conosco, então a gente precisa estar com ele.
Então, a partir do momento que você entrega, você não fica e não entrega e vai tocar o seu dia e esquece ele. Não, você entrega e vai mais profundo na intimidade, vai mais profundo no relacionamento, ou você continua em relacionamento com ele, para que você esteja com seus ouvidos atentos sobre o endireitar as veredas, os caminhos que Deus vai endireitando, para que você lembre que a porta fechada é Deus, para que você lembre da oração que você fez antes para Deus, senão o dia a dia vai te consumir, o dia a dia, a rotina vai te consumir ao ponto de você esquecer aquilo que você orou. Amém? Que Deus abençoe sua vida. A minha oração é que você tenha recebido um direcionamento de Deus e coragem. Tome a decisão que precisa tomar e antes de tomar, ore a Deus, entregue na mão dele, porque ele vai endireitar as suas veredas. Deus abençoe, tamo junto colado na videira e até o próximo vídeo devocional aqui no YouTube, que é até amanhã. Fiquem com Deus, tamo junto colado na videira.